Tem semanas que são difíceis, que você tem que ficar procurando o assunto, né, escavando para encontrar alguma coisa interessante para falar. E há outras semanas que você tem um monte de coisa pipocando e você tem que selecionar qual é a mais interessante para aquilo que você tem para dizer sobre alguma coisa, né? Essa semana foi dessas, né? Tinha tanta coisa acontecendo que eu tive que selecionar aqui e tinha um assunto que eu já estou há alguns dias para falar, mas agora teve um desdobramento e eu acho que vale comentar assim, que tem a ver com uma ameaça agora do governo dos Estados Unidos de sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu quero ler para vocês aqui uma reportagem da BBC Brasil, que a manchete é "O que é a lei global Magnitsky que Marco Rubio ameaçou usar contra Alexandre de Moraes". Eu vou ler para vocês o comecinho aqui, depois vamos pensar algumas coisas sobre isso, porque isso aqui vai vincular com um outro assunto que rolou essa semana e eu acho que vale pensarmos sobre isso. Então diz o seguinte aqui: em audiência no Congresso dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, dia 21, né, agora, o secretário de Estado do país, Marco Rubio, afirmou que o governo americano está analisando a possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, com base na lei global Magnitsky. A legislação americana permite punições a autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Isso está sob análise nesse momento, e há uma grande possibilidade de que isso aconteça, disse Rubio ao ser questionado pelo deputado republicano Corey Mills, da Flórida, sobre o tema. Mills tem articulado com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. O republicano afirmou em uma audiência no Capitólio que o Brasil vive um alarmante declínio dos direitos humanos, citando supostos episódios de censura generalizada e perseguição política contra a oposição, jornalistas e cidadãos comuns. Ele também se referiu a uma iminente prisão política do ex-presidente Bolsonaro e alegou, sem apresentar provas, que a repressão se estenderia a pessoas vivendo nos Estados Unidos. Caso o governo americano de fato sancione Moraes, seus bens e contas nos Estados Unidos poderão ser congelados e ele ficará impedido de entrar no país. Fora do território americano, os efeitos dependeriam da adesão de instituições financeiras e governos estrangeiros às medidas. Até o momento, não houve confirmação de que as sanções contra Moraes serão de fato impostas. A BBC Brasil procurou o Itamaraty para comentar o tema, mas o órgão não respondeu até a publicação deste texto. A fala de Rubio foi celebrada por aliados de Jair Bolsonaro. Na sua conta da rede social X, Eduardo comemorou a sucinta declaração de Rubio. O deputado licenciado contou que se reuniu recentemente com parlamentares republicanos em Washington, incluindo o próprio Mills, em uma tentativa de angariar apoio para sanções contra Moraes. Então, assim, pela reportagem aqui você percebe que estamos prestes a ver um incidente diplomático entre Brasil e Estados Unidos por causa da atuação do Eduardo Bolsonaro. Aqui você tem um sujeito, né, um ex-deputado brasileiro, que está licenciado, né, um deputado brasileiro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos articulando uma traição contra o Brasil, né, uma traição contra a soberania nacional, porque aqui ele está atuando para prejudicar o ministro do STF, ou seja, um ocupante de um cargo oficial, um cargo importantíssimo do judiciário, e aí você tem essa situação. E caso isso aconteça, né, como diz a reportagem aqui, o ministro Alexandre de Moraes teria suas contas bloqueadas, teria dificuldade de viajar para os Estados Unidos, ou não poderia viajar para lá. Eu vi uma reportagem hoje dizendo que é possível também que eles pensem em sancionar as esposas de alguns ministros do STF, porque assim evitaria que elas ganhassem dinheiro lá, sei lá, elas movimentassem as contas e o marido sancionado continuasse tendo acesso aos recursos. Ou seja, até para Alexandre de Moraes está difícil o negócio com a grana, né? Se isso acontecer aí, como eu falei, isso vai criar um incidente diplomático tremendo, mas também vai prejudicar bastante a vida pessoal do Alexandre de Moraes. Só antes de prosseguirmos aqui, acho que vale dar um recado, já que a gente está falando de grana aqui, de dinheiro, né, movimentação de dinheiro, porque eu sei, né, que a vida de ninguém tá fácil. Não tá fácil mesmo, a vida é complicada, muita gente endividada, muita gente com dificuldade econômica. Então hoje eu quero recomendar para vocês aqui um modo para que vocês possam fazer uma renda extra. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para que você possa conhecer como funciona isso e, desse modo, poder tanto ajudar a pagar suas despesas mensais, quanto talvez até fazer uma poupança, né? Aqui não é promessa de dinheiro fácil, não é promessa de você ficar rico, milionário, não. Aqui tem a ver com modos que você pode encontrar, né, alternativas para poder gerar dinheiro online e assim ajudar na sua renda doméstica. Aqui, por exemplo, no canto você vai ver o caso do Marco Viana, que começou a fazer isso e já está gerando uma renda de quase
$700, ou seja, uma grana boa pra caramba pra muita gente. Então eu vou deixar o link pra vocês e você vai entrar num chat do WhatsApp e conversar com o Clayson. O Clayson tem um canal aqui, é um grande parceiro, um amigo nosso aqui, então é alguém confiável, que você possivelmente conhece também, e o Clayson vai te explicar o que você pode fazer e vai disponibilizar 3 aulas gratuitas para que você possa começar agora a melhorar a sua vida e fazer essa graninha extra. Então fica aqui minha recomendação para vocês. Mas voltando ao Alexandre de Moraes, e que vai ter a vida difícil caso isso aconteça, né? Caso essa lei Magnitsky entre em operação, aí a gente pode pensar, como eu falei, num baita incidente diplomático e um governo com forte viés autoritário, como o do Trump agora, né? Um governo com forte viés autoritário, um governo que está perseguindo universidades, que está, inclusive agora, né, perseguindo a Harvard, que eu falei aqui em outro vídeo, né? Tem uma notícia de ontem que também surgiu sobre isso, falando que agora o governo americano vai impedir que Harvard receba alunos estrangeiros. Então, assim, eles estão agora tentando sufocar a universidade, porque a universidade é crítica ao governo Trump, ela tem, resistido a políticas públicas do Trump, e aí ele quer punir, ele quer castigar a universidade. E aí isso que vem ao encontro a um outro vídeo que surgiu essa semana, que eu quero comentar com vocês, porque assim a gente vai entender o cenário mais global do que se trata. Foi publicado um vídeo essa semana do New York Times, é um vídeo de opinião, que são 3 especialistas em fascismo dizendo o seguinte: olha, nós somos especialistas em fascismo e nós estamos deixando o país. E aí ali você tem o Jason Stanley, que eu já falei muitas vezes sobre ele aqui, que escreveu o livro Como Funciona o Fascismo, tem o Timothy Snyder, que eu falei também já muitas vezes aqui, que lançou um livro sobre a tirania, e tem a Marcy Shore, que eu não conheço o trabalho dela, mas são 3 especialistas em fascismo que estão falando ali por que eles vão embora dos Estados Unidos. E aí o que eles dizem ali, o que eles indicam, né, é que eles estão observando, eles como estudiosos do fascismo, eles como observadores disso, né, o Timothy Snyder, historiador, por exemplo, o Stanley, o Jason Stanley é alguém que estuda retórica fascista, eles estão observando como a marcha da política dos Estados Unidos e a marcha do Trump nesse sentido está levando sim a um regime autoritário. Então eles estão abandonando o país porque eles compreendem que caso a coisa piore pra caramba, caso descambe completamente lá o sistema, o regime político, eles estarão fora do país e poderão organizar uma resistência desde o exterior. Isso aqui é algo que eu observei, né, nós observamos aqui durante o governo Bolsonaro, né? Muitas pessoas que deixaram o país compreendendo os riscos que o Bolsonaro representava à democracia brasileira. Então pessoas que foram para a França, que foram para os Estados Unidos, já fugindo desse cenário e tentando organizar uma resistência, organizar algum tipo de compreensão sobre isso e também de denúncia sobre o que estava acontecendo. E havia risco concreto no Brasil, tanto que houve tentativa de golpe de Estado, como a gente tem visto essa semana também, né? Depoimentos de generais, do brigadeiro lá falando sobre isso, né? Falando quão perto chegou e que só foi evitado aparentemente porque, o alto escalão do Exército e da Aeronáutica disseram que caso o Bolsonaro tentasse um golpe de Estado, que eles prenderiam o Bolsonaro. Nesse caso foi o comandante do Exército que falou isso, né, para o Bolsonaro diretamente. Olha só, se fizer isso, eu vou ter que te prender. Então, assim, isso aconteceu no Brasil, a gente viu isso, e quem estava fora se sentia um pouco mais confortável para poder denunciar essas situações, né? Eu me recordo na época, né, muitos youtubers brasileiros no Brasil estavam preocupados com o que poderia acontecer com eles, estavam preocupados com, retaliações, ou perseguição, ou violência, e eu que estava fora me senti um pouco mais livre para poder comentar essas coisas e denunciar certas coisas. Ainda assim, fui ameaçado e tive que parar na delegacia aqui na Espanha para denunciar um crime, um cybercrime, né, que estavam me ameaçando. Então, assim, a situação é muito complicada e esses especialistas aqui estão alertando sobre isso. Olha, o fascismo, né, ou o autoritarismo não é uma mudança abrupta, né, não é uma coisa que, de um dia para outro aconteceu. Vai acontecendo em incrementos, são pequenos passos que vão se somando até um ponto que você percebe e aí há a ruptura e desse ponto em diante daí a perseguição, a mortes, a exilados e assim por diante. Então esse vídeo aí já está com mais de 1 milhão de visualizações em poucos dias e realmente é assustador pensar nisso, né? Então, assim, quem estuda esse assunto, quem investiga isso, quem já viu, né, esses sinais no passado, consegue identificar isso facilmente, né? Não é complicado perceber a retórica, as práticas, né? Porque as práticas falam muito também sobre aquilo que eles pensam, né? No caso do Trump agora perseguindo universidades, isso é uma coisa clássica de governos autoritários. É você ir atrás de quem pensa, é você ir atrás de quem critica, é você ir atrás de quem produz conhecimento e que vai denunciar os seus abusos, né? Então, assim, está indo atrás de juízes, está indo atrás de estudantes universitários, está indo atrás de jornalistas,
fascistas, está indo atrás agora, né, do ministro do STF no Brasil, porque está tentando conter o estrago que a retórica dele e bilionários norte-americanos e, sabe, e agentes maliciosos norte-americanos estão fazendo no Brasil. Então, assim, é uma coisa, sabe, assustadora mesmo, né? E aqui também falo por experiência própria, né? Porque, embora eu não seja um especialista em fascismo, eu estudei ao longo dos últimos, sei lá, quase 8 anos, a retórica da extrema-direita e o modo como ela opera. Estou estudando agora no mestrado. Então, assim, vou voltar em algum momento a falar sobre isso. E aí o mais importante nem sempre é você radicalizar as pessoas, embora isso também faça parte do mecanismo, mas o que mais funciona é você intimidar as pessoas, é que as pessoas tenham medo de se manifestar. Esse é um ponto que esses especialistas em fascismo dizem nesse vídeo, né? É que você tenha medo, é que você, sabe, fica o tempo todo olhando por cima do ombro para saber se ninguém está te perseguindo. E também dessensibilizar as pessoas, de modo que as pessoas fiquem apáticas, elas já não sabem como reagir. Ah, não, eu não vou fazer nada porque não me diz respeito, não sou parte do grupo perseguido, não tem nada a ver com isso, não é nada sério. Então, assim, vai minimizando o impacto disso, ou vai relativizando, ou vai ignorando o que está acontecendo, e aí, desse modo, as coisas vão avançando, vão avançando, vão avançando até um ponto que não tem mais volta. E aí, quando não tem mais volta, daí lascou, daí todo mundo está sujeito a isso, né? E aqui vale, inclusive, ressaltar, né, como as democracias, elas são naturalmente frágeis, porque você tem no interior dessa disputa democrática muitas forças em conflito, e a força que for mais organizada, que conseguir, saber, através, inclusive, da retórica, né, seduzir uma parte da população, ou demonstrar que eles são justos e os outros são, sabe, os maldosos, os vilões, os inimigos internos, isso ajuda a corroer a democracia. A democracia está o tempo todo lidando com as forças que querem destruí-la, porque algumas pessoas não querem essa pluralidade de vozes, essa pluralidade eleitoral, né, diferentes partidos e grupos participando dessa disputa, eles querem uma visão única, né, e isso é muito perigoso. Então, assim, no Brasil foi possível recuar nesse sentido desse avanço do autoritarismo. Houve um recuo, de fato, durante, sabe, agora o mandato do Lula, embora essas forças estejam atuando ainda, estejam se articulando, estejam se manifestando publicamente e estejam, inclusive, induzindo a uma retomada do poder desses grupos, mas os Estados Unidos, com a vitória do Trump, os americanos escolheram isso. Eles escolheram eleger um sujeito perigoso que tentou um golpe de Estado também lá, né? Basta recordar lá a tentativa de invasão do Capitólio, né? Que invadiram o Capitólio, não foi tentativa, invadiram o Capitólio, e aí pessoas morreram lá dentro por causa disso. E ali houve um claro movimento de insurreição. Então, o fato é esse, né? A gente está observando agora um dos maiores países do mundo, um dos mais poderosos do planeta, que está indo no rumo que a Alemanha foi nos anos 30. É isso, né? E aí, inclusive, eles falam sobre isso nesse vídeo, né? Tem um ponto bem interessante, acho que é o Jason Stanley que fala sobre isso, como o fascismo sempre é dos outros, né? Os americanos sempre se viram como, sabe, blindados em relação ao fascismo. Aqui não acontece isso, aqui não é possível. E aí esse discurso, que é um discurso excepcionalista, ele acaba, sabe, vetando a possibilidade de entender que a ameaça ela está sempre presente. E se você se descuida, aí sim isso vai tomando conta das instituições, tomando conta do discurso público e da política. E aí quem fala sobre isso também acho que é o Timothy Snyder, sobre a importância da oposição, né? Da oposição, do discurso contrário, inclusive da imprensa, né? Da imprensa das universidades, para continuar resistindo a isso, né? Resistindo a essa marcha. E aí, se você tem uma sociedade que está anestesiada, e aqui a gente pode dizer que está anestesiada por muitas razões, e uma delas pelas redes sociais, que desmobiliza bastante as pessoas, porque é muito mais fácil você vir na internet reclamar do que você sair para as ruas para marchar e protestar e ocupar espaços, e assim demonstrar fisicamente que existe uma resistência. Então você faz na internet, joga lá um tweet, não, olha, eu tô puto com isso. E aí parece que resolveu a questão, mas não resolveu. A militância virtual tem pouco impacto no mundo real. O que muda a realidade são as pessoas atuando, né, de fato, né? Então, é isso, eu acho que a gente observa um momento muito complicado e se houver de fato essa tomada autoritária dos Estados Unidos, que me parece que está indo nesse sentido, não sabemos se vai se desenrolar desse modo, porque apesar de tudo ainda é uma democracia relativamente sólida, mas está fragilizada há um bom tempo, não é de agora não, está há um bom tempo fragilizada, então assim, se levar nesse sentido, isso, sabe, vai mudar completamente o cenário global político, diplomático, militar. Então, assim, a gente pode esperar as piores das consequências. É um mundo muito diferente. Eu falei aqui tempos atrás, acho que umas 2 semanas atrás, sobre um artigo que foi publicado, eu nem lembro onde foi que eu li esse artigo. Bem, era um artigo falando sobre a mudança geopolítica no planeta, acho que foi no The Guardian, a mudança geopolítica do planeta, e a gente vai ver as peças se reordenando nesse mundo, Rússia, China, Estados Unidos, e é um mundo muito diferente.
E não tem precedentes, na verdade. Não é Guerra Fria, não é, sabe, análogo à Guerra Fria, é uma coisa muito diferente e a gente não está preparado para o que vem pela frente. É isso aqui. Bem, o que vocês pensam aqui sobre isso, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoiador para dar uma força, confira o primeiro link aqui e descubra como fazer uma renda extra, espero que ajude você a melhorar a sua vida, link aqui na descrição, um forte abraço e se cuide. Tchau. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que é que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita? E como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário? Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. E eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado.